E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para as informações, dicas e palpites sobre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final, jogos no final de semana e até segunda-feira. Começando pelo sábado, às 19 horas, Vitória e Atlético Paranaense, jogo decisivo para as pretensões do Vitória. O Vitória que tem a pior defesa do campeonato, não vai ter o Marcelo Benítez, está fora, suspenso, 5 jogos sem vencer. E 5 jogos sem vencer em casa. Aliás, tem 6 derrotas em casa, é a pior marca ao lado do Paraná. Pega o Atlético Paranaense, que é o único que não venceu fora de casa. Foram 7 empates e 10 derrotas. Mas é um time muito bom, esse time do Fracão. Vou de Atlético Paranaense, vai quebrar essa escrita lá em Salvador. Mesmo horário, Corinthians e Vasco. Times desesperados, luta contra o rebaixamento do jogo em São Paulo. O Corinthians é o terceiro pior time do retorno. Não vai ter o Douglas, não vai ter o Romero e não tem o Carlos Augusto. O Thiaguinho, de 21 anos, deve aparecer ali no meio de campo. O Corinthians só perdeu 2 em casa, apesar dessa campanha ruim. Já o Vasco não venceu fora do Rio de Janeiro. O Ramon machucou na última partida, tá fora. O Maxi Lopes ainda é dúvida, ainda é recuperação. Vou de empate nesse jogo. Fechando os jogos de sábado, 21 horas, Atlético e Bahia, jogo no Independência. O Galo vai ter a volta do Ricardo Oliveira, o Adilson, ambos estavam suspensos. O Emerson está fora, suspenso, joga o Patrick na lateral direita. E o Tchará pode retornar à equipe. O Bahia só venceu 2 fora de casa. Não vai ter nem o Lucas Fonseca, nem o Elton. Os 2 estão suspensos. Em compensação, o Bahia conseguiu alguns resultados importantes jogando fora de Salvador. Venceu o Atlético Paranaense pela Sul-Americana lá em Curitiba. E foi um resultado importantíssimo. O Atlético Paranaense vencia lá seguidamente na Arena da Baixada. Durante 12 jogos pela Sul-Americana e Brasileirão, Bahia que quebrou isso. Empatou com Vitória no jogo duro, sem torcida do Bahia lá no Barradão. Venceu o Botafogo no Rio e empatou com o Grêmio em Porto Alegre. E a regularidade do Atlético é assustadora. Eu vou de empate nesse jogo em Independência. Jogos de domingo, 17 horas, Paraná e Palmeiras. Lanterna já rebaixado contra líder e praticamente campeão, hein? Tá muito próximo do título o Palmeiras. O jogo em Londrina. Sou contra essas vendas de mando de campo, né? O Palmeiras vai praticamente jogar em casa, né? Vai ter toda a torcida a seu favor. Paraná é o pior mandante, rebaixado, não tem o Alex Santana, não tem o Richard, não tem o Silvinho, não tem o Andrei, todos suspensos. O Palmeiras tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, é líder do retorno, não tem o Luan, mas pode contar com a volta aí do Daverson. Vou de Palmeiras nesse jogo. América e Santos. O América, um milagre para escapar do rebaixamento. Vencer as 4 últimas para não depender de ninguém. E acho complicado que isso vai acontecer. Uma longa série sem vitórias. É o segundo pior ataque do campeonato. O time foi muito mal contra o Inter na estreia do Givanildo. E o Santos, que vem de 3 derrotas seguidas, não tem o Yuri. O Dodô é dúvida. E o Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe devem seguir fora. Aliás, o Santos não vai ter os seus gringos, né? Carlos Sanches, Brian Ruiz e o Derli Gonzalez. Ainda assim, vou de Santos nesse jogo no Independência, domingo, 5 horas da tarde. Botafogo e Inter. O Botafogo praticamente livrou do rebaixamento, tá? Não vai cair mais o Botafogo. 3 vitórias seguidas. Perdeu só 2 jogando em casa. E pega o Inter que ainda sonha com o título, né? O título está bem encaminhado para o Palmeiras, mas o Inter ainda sonha. 6 jogos sem vencer fora de casa o Internacional. Última vitória contra o Bahia, lá no início de agosto. Um em ascensão e um que não joga tão bem assim fora de casa, com marcas ruins nos últimos jogos. Vou de empate nesse jogo do Rio de Janeiro. Sport e Flamengo. O Sport tem a volta do Gabriel, inclusive pertence ao Flamengo esse jogador. Tem a volta do Cláudio Vim, que é lateral direita. Dos últimos 4 jogos em casa, o Sport venceu 3 e empatou 1. Resultados fundamentais para o Sport conseguir dar aquela aliviada, né? Tava bem lá embaixo, né? 5 jogos sem perder, inclusive. Pega o Flamengo, que ainda tem possibilidades matemáticas de conquistar o título. Tem a volta do Paquetá, do Arão e do René, que não jogaram contra o Santos. Vou de empate nesse jogo lá em Recife. 19 horas, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo só perdeu um jogo dentro de casa e costuma ir muito bem contra o Cruzeiro. Tem números impressionantes a seu favor contra o Cruzeiro em jogos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda comandado pelo Sidney Lobo, né? O Mano está em licença médica. Vai ter a volta do Edilson. O Dedé e o Arrascaeta seguem fora, estão com as respectivas seleções. O Henrique, o Ariel Cabral e o Thiago Neves, poupados no jogo contra o Corinthians, podem ser aproveitados nessa partida. Vou de São Paulo nessa partida.
Grêmio e Chapecoense também domingo 19 horas. O Grêmio só perdeu 2 em casa, quer se garantir de vez no G4. Pega a Chapecoense, que venceu só uma vez fora de casa. Foi aquela surpresa naquele jogo contra o Santos. É o terceiro pior visitante do campeonato. Também está com a corda no pescoço. Vou de Grêmio nessa partida. Fechando a rodada, 20 horas, Fluminense e Ceará, jogo no Rio de Janeiro. Olha o Fluminense nos últimos 6 jogos. 1 gol e 4 pontos. 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. 1 gol mesmo. 1 gol. Sofreu 10. Perdeu 5 como mandante. É uma marca bem ruim essa do Fluminense. O Ceará vai fazer um jogo de risco. O Ceará chegou a se livrar um pouquinho ali do Z4, mas já voltou a encostar. Já teve alguns bons resultados fora de casa o Ceará, hein? E se vencer, empata com o próprio Fluminense em pontos, hein? Jogo importantíssimo no Rio de Janeiro. Vou de empate nessa partida. Então aí meus palpites, informações, dicas, um pouco de opinião também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro desse próximo final de semana. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curta aí o vídeo. E lembrando, na última rodada, mais uma vez, acertei 5 palpites e errei 5. São palpites, né, gente? Às vezes acontecem algumas zebras aí que estão um pouquinho fora do controle, né? Não dá nem pra gente apostar em alguns jogos. E por isso que o futebol é tão bacana. Um abraço, até a próxima.